Podem sentar, essa noite de festa, essa noite abençoada, essa igreja linda do Senhor reunida, esse povo que é um povo forte, o povo aqui do Paraná, esse povo tem uma força extra, porque ele foi preparado para aguentar o frio. E carcaça forte, não é, gente? Outro material, Senhor amado, que lindo. Vamos fechar os nossos olhos, porque Deus quer sempre falar conosco através da palavra dEle. Ele espera esse momento em que a gente para tudo e fala: Senhor, completa, vai fazendo no meu coração aquilo que está no seu coração. Deus, nessa noite de festa, ó Deus, essa noite de festa significa uma noite de gratidão. Uma noite de gratidão por quem o Senhor é. Uma noite de gratidão pelo privilégio que o Senhor nos deu aqui na terra, que é sermos parte de um corpo chamado igreja, que a Bíblia diz que é o corpo de Cristo. Deus, eu oro para que essa verdade não seja subestimada em nenhum dos nossos corações, para que não olhemos para isso com uma leviandade, Senhor, mas para que o nosso entendimento alcance o seu entendimento sobre o significado da igreja do Senhor na terra. Deus, nós queremos mais. Nós não queremos nos acostumar a olhar para a sua igreja como um lugar que a gente se sente em casa. Nós sim estamos em casa, Deus, mas é muito mais do que isso. Ó Deus, nós declaramos que Jesus é o cabeça desse corpo. Nós declaramos que são 21 anos em que o Senhor reina nesse lugar. E mais 21, em números 21, para que um legado se estenda sobre a terra, sobre essa cidade. Deus, é nessa oração que nós fazemos, no nome de Jesus, amém? Então declare para o Senhor agora, diga: Deus, eu te adoro. Diga: Deus, eu faço parte da tua igreja na terra. Jesus é o cabeça. Eu vou pedir para quem está lá na mesa para deixar a TV, aquela TV ligada, para mim, por favor, sabe? Que a gente vai acompanhando os slides por aí. Por gentileza, se você puder fazer isso, eu agradeço. Nós vamos estar falando agora sobre algo que a gente veio aqui para festejar, não é? A gente está aqui, gente, quando eu penso que hoje é a última quarta do mês de maio, aliás, a última quarta do mês de maio, podem fazer. Mas a gente vai comemorar o ano inteiro, combinado? Ah, pode celebrar, gente, é um culto de festa, celebre o ano inteiro. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de maravilhas, e as maravilhas dele acontecem durante o ano inteiro. Então é uma gratidão. Quando eu penso, não é, que nós estamos vivendo isso, você, fala para quem está do seu lado aí, você faz parte dessa história. Você faz parte dessa história. Você está aqui hoje. Você foi escolhido para esse tempo. Você foi escolhido para esse tempo. Eu quero ler para vocês em Efésios 2:19. Nesse tema dessa palavra, que somos uma família, em que Deus quer nos lembrar porque somos uma família. Não é porque a gente acordou e falou: ai, minha família aqui da terra, minha família biológica, ai, que dor de cabeça, tem que arrumar uma família. Não se trata disso. É algo muito maior, é o preço que foi pago na cruz, para que eu e você fôssemos uma família. E hoje, nessa noite, eu tenho certeza que Deus quer ampliar o seu olhar sobre o significado de ser igreja na terra. Então, eu quero ler Efésios 2:19. Coisa linda esse versículo. Um versículo que você tem que passar de geração em geração. Seus filhos têm que saber. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Diga: eu. Aí quando vocês veem, ai, uma igreja, uma família, ai, a minha igreja inventou essa frase. Gente, não, ninguém inventou nada. Quem é o autor das verdades lindas e profundas sobre igreja está na Bíblia, é Deus, Jesus. Então está dizendo aqui que nós não somos mais estrangeiros.
mas nós somos membros de uma família de Deus. E eu quero que hoje venha um olhar no seu coração sobre as igrejas de Deus na terra. Diga, na terra. Porque nós temos irmãos na terra toda. Gente, se você queria conhecer um país, você pensava, na casa de quem eu vou ficar? Você está sabendo hoje que você tem irmãos em todo lugar do mundo? É, gente. É assim. Agora que o seu coração seja alinhado, que jamais haja um sentimento, que haja sim nessa igreja, um sentimento de pertencimento, porque é aqui que a gente vem todo domingo, é aqui que a gente senta, é aqui que a gente cuida das pessoas, as pessoas cuidam da gente, são para essas pessoas que a gente liga quando precisa e que vem nos socorrer. Mas não pode entrar um orgulho. E quando uma pessoa fala assim, eu vou embora de Cascavel, aí passa um tempo, a gente, qual igreja você está? Gente, a pessoa responde assim, não encontrei uma igreja igual a essa. Não tem, tem duas pessoas iguais a você? Não tem, diga, não tem. Então não é para a gente ficar procurando igreja igual a essa, porque a igreja é a família de Deus na terra. Você já tem uma família de Deus na terra em todo lugar. Precisa existir um senso de pertencimento universal. Um entendimento que aonde existe povo de Deus, aonde existe uma igreja, ali tem sim um lugar para mim. Então é uma mudança de mentalidade, senão vira uma idolatria de igreja local e vira uma desculpa esfarrapada para não ir igreja nenhuma. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porém, a gente vai falar hoje aqui dessa igreja, dessa família. 1 João 3:1 diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus, isso é algo que Ele nos deu de graça na cruz. Se você se move para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, para o sul, para o norte, você é um filho de Deus em qualquer lugar que você esteja. Agora nós vamos falar aqui dessa igreja, onde você escolheu fazer parte, onde você disse, é aqui que eu vou pegar aquele dom, aquele talento, aquela característica que Deus me deu e vou me unir aos meus irmãos e vai ficar um corpo. Não vai faltar mão, porque cada um vai saber o seu lugar. Não vai faltar braço, não vai... será que eu me equilibro? Não vai faltar perna, porque cada um sabe que faz parte de um corpo. Ninguém vai pensar assim... eu vou fazer algo por conta própria, porque eu não preciso do resto do corpo. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Então, enquanto você estiver ouvindo essa palavra, esses versículos, você fala, Senhor quer me ensinar algo a mais sobre a tua igreja? O Senhor quer me ensinar algo a mais sobre essa igreja? O Senhor quer mover algo no meu coração e me colocar num lugar onde, através do entendimento, conforme a sua palavra, eu vou ver coisas maiores, porque quanto mais a nossa mente alinhada, mais nós estamos na circunstância favorável para vermos coisas maiores. Então, o que Deus espera dessa família? Ele espera uma vida em unidade. Em unidade. E unidade, gente, não quer dizer pensar igual. Fala para quem está do seu lado, a gente pode pensar diferente. Agora escuta, mas nós temos que concordar, porque sem concordância não há paz. Quantas vezes eu e Jefferson temos pensamentos diferentes? Mas imagina a gente fazer algo com pensamentos diferentes, onde eu puxo para cá e ele puxa para lá, onde eu falo para ele, vai sozinho porque eu não concordo. Não existe isso, porque a gente pode sim pensar diferente, mas nós vamos concordar em seguir numa direção. Para o corpo ser forte, para o corpo cumprir o papel dele, para o corpo ter saúde. Então, se é aqui que você está, você é uma parte importante. E a Bíblia nos ensina que Deus espera dessa família viver em unidade. Hebreus 11:24 diz: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e as boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja,
segundo o costume de alguns, desde aquela época, gente. Desde a época lá do Novo Testamento, depois que Jesus subiu, já tinham alguns que faziam essas graças, que era deixar o corpo faltando um pedaço. Já tinha alguns que, hoje eu não vou não. Não, de novo. Mas a Bíblia diz, você não quer ser obediente? Eu dou graças a Deus realmente, porque hoje tem tantas opções das pessoas crescerem nos cursos e nos encontros e as coisas que é oferecida aí online, que a gente consegue acessar coisas jamais imagináveis. Mas nós não podemos perder aquilo que o Senhor nos ensinou, que é não deixem de reunir como igreja. Quando eu sinto falta de alguém e pergunto, cadê você? Não estou te vendo, não, mas eu assisto o culto todo domingo. Mas olha, eu sei que a igreja está grande, mas eu não te vi. Não, mas eu estava. Mas onde que você estava? No culto online. Gente, você vai passar o mês inteiro no culto online, então vamos pedir a Deus que faça um arrebatamento online. Todo mundo sobe e você fica vendo. Gente, não é para deixar de se reunir. Não vamos nos enganar. Existe algo aqui, a Bíblia diz, na comunhão, o Senhor ordena a bênção. Isso demonstra força, a unidade, o compromisso, o coração. Aonde que está o nosso coração? Se paga um preço pela unidade. E a Bíblia diz que parte desse preço é algo que foi dito aqui, não deixemos de reunirmos segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Gente, eu tenho a mesma tentação que vocês. Teve um domingo desse que eu estava muito cansada. Eu já fui dormir sábado à noite maquinando. Eu pensei, acho que amanhã eu vou só no culto 1, mas eu não vou no culto 2, eu vou vir embora. Ou senão, eu acho que eu vou descansar e vou só no culto 3. Mas acordou, amanheceu o dia e Deus não me deu permissão. Deus tocou o meu coração assim, não, como assim? Como assim? Seu marido vai ficar lá, olhando ali a cadeira vazia? Não, você vai sim. Gente, naqueles cultos que eu não viria, Deus me deu tanta oportunidade de encorajar pessoas aqui dentro, que da minha casa eu não encorajaria. Então tem um propósito. Diz para quem está do seu lado aí, puxa, tem um propósito. Deus não erra. Deus não erra a mira. Tem um propósito. E a Bíblia fala algo lá em Mateus 16, diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Igreja. E o que é ser igreja? A igreja se reúne. A igreja, ela pode ter pessoas, e tem, é lógico, pensamentos diferentes, mas ela anda em unidade. E um encoraja o outro, um incentiva o outro ao amor e às boas obras. Quem aqui já foi incentivado num dia mau ao amor e a se coçar e usar a sua vida para abençoar alguém? É assim, gente. Sabe por que isso? Porque a Bíblia não erra. A Bíblia não erra. Vamos repetir bem forte? A Bíblia não erra. Quem erra somos nós quando a gente inventa outra coisa. O segundo ponto que Deus espera dessa família aqui é um lugar para encontrar amor. Imagina, Jesus disse que nos conheceríamos como discípulo dele. Se a gente tivesse amor uns aos outros, junta todos os discípulos de Jesus, vai ser um banho de amor. Diga, um banho de amor. Se você ficar em casa, a porção de amor de Deus na sua vida, ela está guardada, ela tá retida. E eu escuto também algumas pessoas falarem assim, não tem saco para GA. Sabe por quê? Porque eu sou colérico. E ali no GA ficam dando volta, ficam de nhenhenhen, enrolam, não acaba nunca, demora para acabar, come antes de começar e come no final. E você quer ir embora, e você olha a hora e tem criança para dormir. Quem disse? Quem disse que o GA se trata apenas do que eu vou receber? Não é, porque a igreja você recebe, mas você dá, você encoraja o outro. Quando você não vai, você ficou omisso daquilo que Deus tinha para a sua vida. Então Deus criou a gente para aprender a viver uns com os outros. Mas vem o egoísmo,
Vem o egoísmo, não é, gente? Vem a resmungação, vem a reclamação e a pessoa às vezes chega ao cúmulo. Já sei que o problema sou eu. Tá bom, ótima conclusão. E agora? Resolve, sai desse problema. Não vai levar ele para o caixão, né? E resolve. Então, Deus espera que essa igreja aqui seja um lugar para as pessoas encontrarem amor. Segura o seu coração, a mão assim, ó. Aí que está o amor de Deus. Que para ser retido, você tem que estar presente. Porque eu ainda não vi uma coisa online dizendo, mande o seu amor online. Tudo bem, a telemensagem é outra coisa, né? Eu estou falando aqui, como que você vai? Eu vou mandar lá online. Fala para o seu marido que você quer ter um relacionamento com ele só online. Fala para aquela pessoa que quer casar contigo, você vai falar assim, tudo online. Não dá, gente. Relacionamento como Cristo amou a igreja não é online, é presencial. Então é um lugar para encontrar amor. 1 Coríntios 12:12 diz: ora, como o corpo é somente... Aqui a cola, ó. Vamos lá. Ora, como o corpo é somente... Como o corpo é somente uma unidade. Tá. Estamos em tradução diferente, mas é isso aí. Como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, faz assim os membros. Faz assim os membros. Diga, eu faço parte. E é porque Deus quis assim. Então Deus disse que você faz parte. Você a partir de hoje vai parar de acreditar na mentira do diabo descarada, gente. Está lá no livro de Gênesis. Como o diabo enganou Eva. Enganando. E ele vem com a mesma conversa fiada hoje que a gente está perdendo alguma coisa. Não estamos perdendo, você faz parte do corpo de Cristo, tem um lugar para você. É assim que Deus disse, é assim que Deus criou. Então você vai reconhecer o pensamento das trevas e falar, bata em retirada, em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que eu tenho uma função, eu faço parte desse corpo e eu vou parar de cruzar os braços e ficar de conversa fiada. E aí vem o próximo versículo ali, que é João 17, 22 e 23, que fala: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um como nós somos um. O desejo de Deus. Faz assim, quem está do seu lado, coloca a mão no ombro assim. Do mesmo jeito que quem é pai e mãe, quando o filho estressa, você conta até 1000 e você não pode mandar para o lugar, para onde ele veio, para dentro da sua barriga de volta. Você tem que voltar para o lugar da presença de Deus e falar, Senhor, vai passar, calma, eu estou aqui meio baqueado. Do mesmo jeito que você não vai descartar seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai, você vai cair num nível de entendimento que está aqui, ó. Jesus deixou isso, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e me amaste. Ele quer que nós sejamos enviados à plena unidade, um só corpo. Alguém quer escapar disso e sair correndo? Então, vocês estão indo muito bem, eu também, porque tudo que a gente prega aqui na frente, a gente sempre prega para a gente, e é assim. Numa família, a honra. Esses dias eu estava aqui no culto, uma pessoa chegou para mim, gente, eu não sei se ela está aqui hoje, mas uma pessoa chegou para mim, mas não precisa levantar a mão, tá tudo bem. E ela em prantos, mas não era um chorinho, aquele chorinho daquelas... lágrima pinga-pinga, não, gente, era um choro mesmo, de coração. A pessoa falou para mim, olha, eu gostaria de ir ali na frente falar algo para a igreja, sobre você e sobre o pastor. Aí eu, me fala aqui, o que você gostaria de falar? Aí eu gostaria de pedir perdão para vocês dois. Aí eu, por que você gostaria de pedir perdão? Tudo isso aqui, enquanto tudo acontecia aqui no culto em pé, acho que era encerramento, louvor. E ela falou, porque eu desonrei vocês. E ela sentida, arrependida, a gente nunca nem soube, nem ouviu falar, nem imaginou. Ela, eu desonrei vocês, e eu não desonrei no secreto, eu desonrei em público para muitas pessoas. E eu falei mal, então acho que eu tenho que consertar em público. Aí eu falei, olha...
já está resolvido aqui agora, em nome de Jesus. Você já pediu perdão para Deus, você pediu para a gente. Você não precisa ir lá na frente fazer isso. Mas eu quero dar parabéns, porque a mentira do diabo foi desmascarada na sua vida. Que você não é um vaso de desonra, você é um vaso de honra. E o dia que eu te conheci, a honra jorrava pela sua vida. E é assim que eu vou carregar você na memória para todos os dias. Isso que você falou agora foi lançado no mar do esquecimento. Gente, eu tomei um banho de choro. Choro, era nariz correndo junto, o choro. E foi um momento ali... E eu senti que o diabo perdeu. O diabo perdeu, foi uma confissão. Isso é uma unidade. O diabo quer causar contenda. O diabo quer dividir o povo de Deus. Ele quer fofoca. Ele quer que a gente fofoque de outra igreja. Que a misericórdia do Senhor caia sobre nós. Segura assim na sua boca, ó. Diga a Deus que dessa boca não saia desonra sobre servo de Deus, sobre igreja do Senhor. A igreja tal, gente, a igreja vai prestar conta para Deus. Nós não somos melhores que ninguém. Se a gente falar de alguém, alguém vai estar falando da gente. Tem que haver uma honra, tem que haver uma unidade, tem que haver uma seriedade, tem que haver uma postura cristã verdadeira nessa família, para que a gente possa ser um, porque Satanás não suporta, o inferno não prevalecerá, Satanás não prevalecerá contra a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é para estar unida, indestrutível. E quando desde pequena eu aprendi esse versículo, eu pensei... Gente, Satanás não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Eu sou a igreja de Cristo. Eu sempre vou ser a igreja de Cristo. Aonde eu for, palavra de honra. Eu nunca procurei uma igreja legal. Eu nem sabia que tinha isso, que alguém tinha que achar uma igreja legal. Gente, que loucura. Eu era criança, meu pai mudava de cidade, de estado, chegava num lugar, eu procurava mais perto da minha casa. Aquela era a igreja legal, porque a igreja de Cristo na terra... E eu pensava, Satanás não prevalecerá contra a igreja de Cristo, então Satanás não prevalecerá sobre mim. São verdades que a gente precisa de tempo em tempo trazer para o nosso coração. João 17, 22 diz assim: Dei-lhes a glória, vou repetir, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Diga, eu entendo essa verdade. Agora, a fofoca, o comentário que não edifica. Às vezes, sem brincadeira, eu tenho que perguntar para algumas pessoas, tem alguém aí perto de você ouvindo você falar desse jeito? Pais, parem e pensem, seus filhos ouvem alguns comentários? Líder, sua equipe, aqueles que o Senhor lhe confiou, debaixo da unção da sua liderança, ouvem certos comentários? A gente tem que perguntar, Deus, isso edifica? É noivo. O dia que eu aprendi que era noiva, então a Bíblia fala que a igreja é a noiva de Cristo. A noiva é com a roupa branca, as lamparinas acesas. Nós não podemos estar aqui achando que é a igreja. Podem botar luz, podem botar fumaça, que eu quase me engasgo, sem brincadeira. Se você não gosta dessa fumaça, eu também não gosto. Mas tudo bem, a igreja não precisa ser tudo que a gente gosta, não precisa ser tudo o nosso gosto. Com fumaça, sem fumaça, com luz, sem luz, com ar-condicionado, sem ar-condicionado, não se trata disso. Não podemos mudar a Bíblia. A igreja não é um shopping. O shopping, eu vou no shopping. Eu vou lá ver o que tem de novo. E abriu a loja nova. Tem uma coisa nova. Chegou a Zara em Cascavel. Vou lá no shopping. Não, eu não venho para a igreja. O que será que tem de novo? O que será que tem de legal? A minha igreja é a noiva. Eu venho com a minha lamparina acesa, com as minhas vestes brancas. Eu venho para honrar. Eu venho para a honra fluir da minha vida. Eu venho para promover os outros. Eu venho para abençoar pessoas. Eu venho para somar. Aí não podemos cair na armadilha. Tem alguma coisa que você não gosta? Claro que tem. Também tem. Na sua casa tem alguma coisa que você não gosta, que você ainda quer arrumar? E aí? Você vai um domingo, um mês você mora na sua casa, outro mês você visita outra casa para ver se está melhor que a sua. Não é assim.
Nós precisamos ser uma geração que aprendemos a resolver problemas para andarmos em unidade. Quando vem um problema na sua família lá, você troca. Você fala, essa a partir de hoje não é mais minha sogra, não é mais meu cunhado, não é mais nem meu marido. Gente, não podemos deixar, não andar da enxurrada da loucura que está acontecendo por aí. A gente tem que ir lá para a palavra de Deus e falar, Senhor, o que é a sua igreja? A gente teve um treinamento agora que eu fiquei emocionada. Todos que vieram aqui no treinamento de capacitação para professores de criança, nós vimos pastores saindo daqui chorando. Recebemos mensagem de equipe de professores que vieram de outra cidade, que não conseguiam parar de chorar. Falaram, nós estamos já há horas chorando, emocionados, pelo amor que vimos aqui no ministério com crianças de toda a equipe do infantil. Nós já fizemos cursos em igreja grande, cursos caros, mas aqui houve uma porção de amor inigualável. E aí eu penso que desde que a igreja existe, tinha um ministério com crianças. E pessoas chegavam no decorrer da caminhada e falavam, sabe o que para mim e para o Jefferson? Como que você veio aqui na igreja? Eu era da igreja tal. Mas por que você saiu da igreja tal? Gente, Deus sabe que a gente nunca ficou exibido. Eu ficava triste. Quantas vezes eu falei com o Jefferson lá em casa, que bênção que a gente tem um ministério infantil forte, mas que triste que as pessoas precisam sair da sua igreja porque lá não tem. A gente conversava, nós ainda vamos ajudar igrejas a melhorarem, a terem uma direção do céu, incentivarmos ao amor e às boas obras e a estruturarem o seu ministério com crianças. Então, está aqui com todas essas igrejas que vieram de várias cidades, de perto e de longe. E no mesmo dia já deram notícia de reuniões, de treinamento, de uma igreja já mandou no dia seguinte. Ontem mesmo cheguei na minha cidade, já passei tudo que eu aprendi aqui. Parei de implorar pessoas. Um pastor mandou para a gente, parei de implorar pessoas para o ministério infantil. Parei de chorar e reclamar que não tem ninguém. E comecei a inspirá-los a vir fazer parte do que Deus está fazendo e quer fazer nas gerações de agora e futura. E pastor de igreja pequena mandou para a gente assim, ontem mesmo, 6 espontâneos voluntários se juntaram a nós. Se trata disso, não é uma competição de igreja, é a igreja de Cristo na terra. Não é uma vaidade de igreja, não é orgulho de igreja. Eu esqueço, as pessoas entram aqui, que igreja linda. Olha, é uma coisa que não cria uma vaidade no nosso coração. Sabe o que é a igreja linda? É você sentado aí. Isso é a igreja linda. Sabe o que é a igreja linda? É quando você sai daqui e transborda o amor de Jesus. É quando você anda em unidade, é quando você anda em honra, é quando você anda em fidelidade, é quando você anda em amor. Isso é a igreja linda. É quando você reconhece o outro como seu irmão. E não fica se exibindo para o outro. Eu não gosto. Teve uma moda aqui, eu não quero lembrar, eu não vou lembrar o nome. Teve uma moda, gente, no Instagram. Eu não lembro o termo, quem é da mídia aqui vai lembrar. Teve uma moda no Instagram que era assim, a sua igreja tem isso? A minha tem, olha aqui. Aí um dia eu falei para a mídia, gente, que é isso? A gente está se exibindo no Instagram? Não, pastor, isso é uma linguagem, quem é instagrável conhece, sabe. E é assim mesmo que usa. Tem um termo que eu não estou lembrando. Aí bota lá, faz de conta, não foi isso não, mas eu vou inventar. A sua igreja tem um ministério de adolescentes? Assim, a minha tem. Eu falei, gente, que isso? Não é porque todo mundo está fazendo, porque é instagramável, sei lá o que é a palavra, mas não é por isso. A gente tem que parar de usar termos que é popular e que a gente fica se exibindo. O irmão que não tem, para que isso? Então, a gente tem que olhar para o nosso coração e falar, Deus, não deixe entrar um orgulho, nem uma vaidade, nem um exibicionismo. Quando a gente falar para o nosso irmão, a sua igreja não tem isso, eu posso ajudar você a ter. Eu estava conversando aqui com a Fran, com a pastora Fran, e a gente fez uma reunião ontem, pós-capacitação, eu, a Fran e a Pri, e a gente estava conversando, já organizando que o próximo treinamento vai ser a mesma capacitação, idêntica, mas online, para as outras igrejas do Brasil que estão esperando. E a gente conversando, e eu falando desse testemunho, da tristeza quando alguém vinha porque a sua igreja não tem, e alguém vinha contar contente. Vieram porque aqui tem ministério de criança, e o pobre do outro pastor lá chorando.
E aí a Fran falou para mim, você lembra que foi a minha história, que eles oraram tanto tempo, né, pastor Eduardo? Pastor Eduardo pastor lá, mas sabe o quê? Deus repartiu, era tanta gente se convertendo, tanta gente, Deus falou, já tem muito pastor na Assembleia, vamos repartir, vamos pegar essa família inteira abençoada para reforçar que Deus é o dono, Deus pode fazer isso, por um motivo, por uma razão, não porque a gente um dia acordou e não vai com a cara de algo que está na igreja, tem muita luz, tem fumaça, gente. E aí a Fran falou, lembra que a Ana Paula veio no clubinho, no CBF, se apaixonou, foi com um momento com Deus para casa, e eles tinham um compromisso lá, traziam ela aqui. E um dia eu conheci a Fran, conversei pessoalmente, me apaixonei ali, meu Deus, que mulher de Deus. E ela falou, então, tem todos esses momentos com Deus, isso com as crianças. E lá não tem. E ela lembrou que eu falei, você quer que a gente passe todo o material para vocês, lá na sua igreja, ensinarem as crianças? Mas aí eles foram orar. E Deus falou, Eduardo, Fran, olhem em volta quantos obreiros nessa assembleia, quantos pastores, olhe lá para a nova igreja, eu quero fazer um remanejamento da minha igreja na terra. Gente, quando Jesus faz, deixa ninguém se atreve. Mas aí ele fez e ele prova o fruto. Até hoje. Frutos vieram para somar, para botar a mão no arado. Desde o estacionamento, banheiro, tudo que precisou. Então consegue perceber o que é se mover com direção de Deus e o que é se mover por causa de um coração errado? É igual quando a mulher chega reclamando do marido. Eu falo, mas você vai trocar? Olha, você vai trocar, o outro vai ter outras coisas. E você vai ficar trocando para sempre, a pessoa troca de igreja na ilusão. Mas se ela é alguém que não sabe resolver problema, todo tempo vai ter um problema em alguma igreja que ela for, porque Jesus ainda não voltou e não nos levou e vai ter ainda insatisfação. O terceiro ponto aqui do que Deus espera dessa família é um compromisso. E agora, o compromisso, ele é uma coisa muito importante. Compromisso com a sua palavra. Você quer fazer ministério, anota lá que quer fazer 5 ministérios, 10 ministérios, aparece em 2. Não pode, gente. A nossa palavra tem que valer. Tá demais? Diminui, fica com 1. Mas seja alguém de honra. O Ministério do Infantil tem os treinamentos sexta-feira para participar das capacitações. É essa milha mesmo. Para fazer parte do Ministério de Crianças, existe uma milha de uma entrega maior, porque a pessoa quer ensinar. Quer ensinar? Vai para o GA. Quer estar no ensino? Vai vir no treinamento sexta-feira e a pessoa vem com mil desculpa, ninguém é bobo. Pode acontecer um problema uma vez, mas a gente precisa parar e haver um arrependimento de enrolação. Então, a gente não pode ficar na igreja enrolando, a gente tem que ter um compromisso. Desde pequeno, desde criança, ensinar o filho compromisso. Compromisso, você está pagando um colégio caro lá, que é, sei lá, tem colégio que é R$3.000 para uma criança pequenininha. Ele vai ficar faltando a escola direto? Por que falta? O ensaio do coral. Inscreve 60, vem 20. Por que falta, por exemplo, o Nova Kids? Então, são princípios de seriedade. Princípios de importância, princípios que o compromisso, a gente gosta quando a gente vê tudo lindo. Domingo de manhã, gente, o pessoal está chegando aqui, para não dar um pane nisso tudo aqui, 7h da manhã os líderes chegam, os líderes de algum setor. E alguns deles passam o sábado aqui, alguns deles saem sexta, quase de madrugada daqui. Então, é um entendimento que eu tenho um compromisso. Porque eu escolhi ser um líder, porque eu escolhi entrar nesse ministério, então compromisso. Mas eu quero falar de outro compromisso também agora, que está em 2 Coríntios 8, 7 e 8. Já está aqui? Não estou dando... Eu vou começar a ler aqui do meu, que tem um versículo antes, tá? No entanto, como vocês transbordam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que tem por nós, olha o elogio, transbordam em tudo. Transbordam no amor, na fé, na palavra, no conhecimento, transbordem também neste privilégio de contribuir. Não digo isso como mandamento, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Uau!
Então, a forma como a gente se move financeiramente, na igreja que a gente escolhe ficar, é algo importante e mostra a sinceridade do nosso amor. Tem um silêncio, né? É sério? Às vezes eu escuto falar assim, ai, jovem é duro, jovem não tem dinheiro. Gente, jovem come lanche quase todo sábado na rua. Quantas vezes eu deixei de comer lanche, deixei de ir de ônibus para o colégio quando eu era adolescente, ia a pé, levava ovo cozido de merenda para guardar o dinheiro da passagem, para poder dar a minha oferta. O que está acontecendo? Então, é um entendimento correto. A gente quer ser uma igreja saudável, a gente quer falar, meu Deus, eu uso a camiseta, a minha igreja é uma família, mas qual é o meu nível de compromisso? Sabe como? O entendimento, fala entendimento. Quando a gente tem um entendimento, isso ajuda a gente a ter o compromisso correto. Parar com essa conversa que jovem não tem dinheiro, adolescente não tem dinheiro. Quantas vezes a gente vê adolescente com um pacote de porcaria, aquelas coisinhas que faz um mal danado para a barriga, e eles arrumam dinheiro. Aí alguns não entenderam. Nossa, vocês não têm momento de trazer a oferta no altar, no culto, nem de se ajoelhar para entregar a oferta, e vocês não ficam pedindo, nem fazendo campanha, mas por que lá nas crianças? Porque adulto, ele já é uma pessoa formada. A criança, ela tá formando a visão dela sobre dinheiro. Não tem como a gente ser parte da igreja de Cristo. Ah, eu dou o meu serviço, eu já faço coisa demais na igreja, mas o dinheiro é meu, o dinheiro não é nosso. E o dinheiro mostra a fidelidade do nosso coração. Então, a gente precisa ensinar as crianças que o dinheiro que a gente tem não é nosso, é de Deus, é mordomia. Mordomia, vocês conhecem a palavra mordomia? Eu aprendi criancinha que eu era uma mordoma, cuidando daquilo que era de Deus. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos as mordomias. Os jovens precisam ensinar. E outra coisa, e não tem, vai fazer um serviço. Cadê o Felipe, pastor Felipe? Lembra quantas vezes o jovem lavava um carro para ir para os acampamentos, se coçavam, pegavam o nome dos irmãos que queriam que lavasse o carro, iam lá, esfregavam aqueles carros, lavavam, espuma. Às vezes deixavam mais espuma na lataria, manchado, mas eles estavam lá, correndo atrás. Aí as pessoas chegam para mim, às vezes, o acampamento é caro. Como que nós vamos pagar o acampamento? Às vezes está pagando uma coisa fora da igreja 10 vezes mais cara. Aí a igreja faz uma coisa, acha caro. Então, a gente tem que ter uma unidade, uma fidelidade, um amor. Falar, Deus, eu consigo, eu estou juntando esse dinheiro aqui porque eu quero comprar, sei lá, quero trocar minha geladeira. Porque o pobre, ele pode ser generoso, não se trata do dinheiro. Hoje a gente estava conversando sobre isso, né, amor? Uma igrejinha pequenininha, de madeira, bem velhinha, dá uma oferta. Uma igreja grande, linda, com mais dinheiro, dá a mesma oferta. Quem para Deus deu a maior oferta? Quem foi? Por quê? Que ela deu mais do que ela tinha. Mais do que ela tinha. Então, a gente tem que parar e pensar, Deus, eu estou juntando para algo, mas será que é para eu fazer esse algo mesmo? Ou o Senhor quer que eu abençoe meu irmão? Eu já fiz a minha inscrição lá para o retiro, no Hotel Olinda. Tá bom. Fala, Senhor, me dá um olhar em volta. Eu não tenho dinheiro, alguém tem que pagar para mim. Espírito de miséria, bota o seu joelho no chão, fala, Senhor, clama, traga à existência o que não existe. O Senhor vai mover algo, eu creio. O Senhor vai me dar uma ideia, o Senhor vai trazer uma criatividade, o Senhor vai me dar uma oportunidade. E o Senhor vai provar a generosidade e a fidelidade do meu amor. Quarto ponto, não é? O quarto ponto sobre o que Deus espera dessa família é que a gente cresça e dê frutos. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim vocês serão meus discípulos. E aqui olha o fruto de quanto já é lindo. Pessoas se convertendo, pessoas sendo amadas, cuidadas, acolhidas, portas sendo abertas na cidade.
Você está aqui com uma missão: ser nutrido nessa igreja, ser treinado nessa igreja para servir e dar frutos. Chega uma hora que a barriga enche. Está na hora de eu preparar comida para outros. Está na hora de eu preparar comida para outros. Eu sou nutrida, sou capacitada e sou enviada para a minha missão. A gente tem aqui a trilha do discipulado, tá aí? Tá, eu não vou ficar lendo ela inteira, mas você sabe que isso aqui mostra um caminho de discipulado que eu acho que a gente tem que mudar e botar lá no número 1, a meditação. Mas tudo bem, você vem no culto, você se converte, você vai para um GA, lá você aprende. A meditação no GA, ela tem um propósito: levar o outro a ter prazer na palavra de Deus. Quando você abre a boca e fala o que Deus te ensinou, o que você aprendeu, como a sua vida mudou com aquele ensino, você está dizendo para o outro: você também pode receber dessa palavra, vai para casa meditar. Não é um concurso de quem meditou, quem é santo, quem não é santo, não. É profundo. Então, você se alimenta em casa, você tem na igreja, você tem tudo isso aqui que faz parte do discipulado, e você tem no seu GA amigos de oração, que vão marcar encontro com você, vão orar com você, vão te visitar se precisar, vão te ligar, vão ouvir o dia que você está ali com 1000 lamúrias, porque é assim, irmão, faz isso. 5.5, obrigada. Nessa igreja a gente está sem banner, mas quem estava no outro prédio é do tempo que a gente tinha a nossa visão, missão, propósitos e valores. Você faz parte dessa família, então a gente vai passar rapidinho aqui a visão, não é? A visão: ser uma igreja atuante, uma igreja que se mexe e engajada em ganhar vidas para Cristo, expandindo o reino de Deus na terra. Esse é o propósito. Esse é o propósito. A missão: transformar pessoas em discípulos e líderes maduros, comprometidos com Deus e a igreja em uma missão global, porque ela não tem só uma missão aqui debaixo do nosso rosto, aqui ao nosso redor. Ela tem uma missão para o que Deus quiser, uma missão global na terra. Ainda mais hoje, não é? Que as coisas chegam em todo lugar tão facilmente. O propósito: ser uma igreja bíblica. Nova igreja bíblica. Ser uma igreja bíblica dirigida pelos propósitos de adoração, missões, comunhão, discipulado e serviço. Valores: ser uma igreja família, pastoreada em grupos pequenos e ministérios, firmada na palavra de Deus, no amor e que busca o sobrenatural na vida das pessoas. Diga: eu faço parte. Aí esse faço parte não é um sentimento de exibicionismo, é um sentimento de sentido. Fez sentido, agora eu entendi. Então eu não vou chegar na igreja e ficar assim. Sabe quem? O pastor, o bispo lá, o Emmanuel, ele falou assim no culto: olha, a gente faz aqui, a gente prepara o culto para que o visitante se sinta bem. Aí vem a oposição, né? Que eu já ouvi isso por aí. Como assim? O culto é para o visitante se sentir bem? O mundo mudou? O culto é para adorar a Deus? Gente, o culto é para adorar a Deus, mas a igreja se reúne em comunhão numa congregação e a gente quer que a pessoa chegue e sinta que faz parte, que ela pode fazer parte, que tem a ver com ela, que não se fala outro idioma. Culto público, aberto para a cidade. E aí ele falou aquilo ali, tudo isso. Então a gente se preocupa sim, que o som não estoure o ouvido para você não ficar surdo. Mas é com o propósito de abençoar o outro. Sempre. E não de ficar pensando: ai, estou desconfortável. Vamos fechar os nossos olhos agora? Eu quero dar um tempinho, se alguém puder vir aqui, já subir, quem vai estar na música, um tempinho para você ter uma conversa aí com Deus. Feche os seus olhos e lembra daquele louvor Lamparinas Acesa? Minhas lamparinas estão acesas, estou te esperando. Ai, para dançar, não é? Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Porque a igreja é a noiva. Como estão as suas vestes?
Eu quero que as minhas vestes sejam brancas. Gente, que falta de temor seria eu subir aqui, falar uma coisa e ser outra coisa lá fora. Mas a noiva de Cristo precisa de vestes brancas. O corpo de Cristo precisa confessar as culpas uns aos outros para sermos sarados. Precisa viver em unidade, em amor, em honra, apesar de pensar diferente. Escolheu estar aqui, vamos. Algumas vezes eu já falei, amor, eu não faria assim, mas eu vou junto com você, como se eu fosse fazer assim, se dependesse de mim. Isso é a unidade no coração, apesar de pensar diferente, ter opinião diferente. Porque nós não podemos crescer mimados. Se não é do nosso jeito, tchau, estou indo embora, meu Deus. A vida real não é assim. Não é assim na família biológica, não é assim no trabalho, não é assim nos cursos da faculdade e não é assim na igreja. Então, talvez você tenha que falar para Deus agora algo que só o Espírito Santo está dizendo para você, bem personalizado. O que você quer falar para o Senhor agora? Talvez tenha tempo que você não se alegra com a parte que você é no corpo de Cristo. Gente, entrou um negócio no meu olho hoje de manhã, que uma coisinha num olho só me incomodou tanto, mesmo eu tendo outro olho. O Jefferson machucou uma unha, um homem daquele tamanho forte. Bastou uma unhazinha estar com problema, que deu pus, inflamou, deixou ele abatido, porque uma unha é importante. Não se compare com ninguém. Deus criou você para o louvor da sua glória. Comece a se alegrar com o seu dom. Comece a se alegrar com o que você pode fazer. Comece a entender que se você não estiver bem para cumprir o seu papel na igreja, todo o corpo vai sofrer. Comece a entrar na igreja e falar, uau, Jesus um dia vai buscar, eu faço parte da noiva. Uau, essa é a minha igreja que o Senhor aqui me colocou. E eu quero um dia me apresentar para Ele. Eu quero honrar as igrejas na terra. Eu quero honrar os meus irmãos em Cristo. Talvez você tenha que pedir perdão se você falou de um líder, de um irmão em Cristo, de um pastor, de uma igreja. Ninguém engana Deus. Quem estiver aprontando por aí, a gente não está instituído juiz aqui na terra para julgar as igrejas. Faça a sua parte. Faça corretamente, tenha uma integridade. Deus está colocando algumas pessoas de volta em lugares agora. Deus está sarando algumas partes desse corpo para a honra e glória do Senhor. Deus está trazendo alegria para algumas pessoas que já tinham perdido a alegria da igreja. Talvez alguns tenham que pedir perdão porque querem aquela igreja de antigamente. Como que a gente vai fazer? Fecha a porta e fala, não entra mais ninguém, porque a gente quer uma igreja pequenininha que eu sento do lado da mesma pessoa e conheço todo mundo pelo nome? Gente, então você não pode ir no céu, nem para Nova Jerusalém. Alinhe o seu coração com o Senhor agora. Alinhe o seu coração, alinhe o seu coração. Se alegre por ser parte do plano de Deus na terra. Se alegre com a igreja de Cristo. Ensine na sua casa o amor pela igreja. E quando alguém perguntar quem é o dono da igreja, você vai dizer Jesus. O que a igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e eu faço parte desse corpo. Ó Senhor, Deus, nós te amamos. Arruma agora os corações, Espírito Santo, trazendo um entendimento do que significa. Traz um amor pela tua igreja na terra. Traz honra pelos irmãos que cuidam de igreja de formas diferentes, mas o Senhor não tirou essas igrejas daqui da terra. E não somos nós que vamos tacar pedra. Deus não deixa ter o coração exibido, igual quando José ficava contando os sonhos para os irmãos de uma maneira que provocava ciúme e inveja. Cala nossa boca se estivermos agindo de forma a provocarmos ciúme ou inveja. Para aqueles que ainda não receberam alguma túnica nova, ó Deus, nós queremos orar aqui nesse momento.
que a tua igreja na terra, que os nossos irmãos, que todos recebam uma túnica nova, cada um uma túnica conforme o propósito que o Senhor tem para cada um aqui na terra. Espírito Santo de Deus, nós queremos avançar em unidade. Deus, nós queremos avançar em unidade. Ó Senhor, nós queremos ser uma igreja que alegra o seu coração, não conhecida pelo que fazemos, mas conhecida porque nós somos seus discípulos e obedecemos a sua palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por essa igreja linda, que nós amamos de todo o nosso coração, e o Senhor Jesus deu a sua vida pela igreja aqui na terra. Em nome de Jesus, amém? Quem está animado aí? Fique de pé, nós vamos louvar, adorar o nome do Senhor e vamos sair daqui direitinhos, na linha. Pode aplaudir o Senhor, aleluia. Parabéns à banda que tocou sem ensaiar, glória a Deus. Pegamos a banda de surpresa para tocar esse louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Senta um minutinho aí, por favor. A Claudinha citou aquela história da pessoa que veio aqui à frente e pediu perdão para a gente. E ela queria vir aqui em público, né? E pedir perdão para a igreja. E a gente não viu aquilo como necessário, porque ela falou para algumas pessoas e depois se arrependeu e pediu perdão para a gente aqui. Está tudo certo, está perdoada. Falei para ela, fica tranquila. Isso aconteceu uma vez também com um outro homem, e que ele ficou muito chateado porque a igreja estava mais avivada e a igreja estava mais profética. E ele começou a falar mal de mim, falar mal da igreja. Para ele estava tudo errado, ele não entendia direito o que estava acontecendo e ele se arrependeu também. E é muito bom quando o arrependimento entra no nosso coração. Arrependimento é sinal de vida, é sinal de presença de Deus. Todos nós podemos passar por isso, né? Mas aquele que é homem e mulher de Deus, e em algum momento essa pessoa tem um encontro com o arrependimento. E eu falei para ele assim, só que agora, e a Claudinha falou para essa pessoa, você precisa reparar o seu erro. Você precisa ir em cada pessoa e falar que você se arrependeu e que você pediu perdão e que agora você teve um entendimento. Isso vai ser um grande ensino para essa pessoa. E ele fez isso. E ele me procurou depois e falou, pastor, fiz aquilo tudo. Fui em cada um e falei e abri meu coração. Isso é coisa de homem de Deus, amém? Isso é coisa de mulher de Deus. Então a Claudinha falou para ela, agora você precisa então reparar o seu erro, né? Repare o seu erro, porque homem e mulher de Deus são assim. Glória a Deus por isso, palavra abençoada. Nós somos mais do que um lugar para frequentar. Repete isso comigo aí. Nós somos mais do que um lugar para frequentar. Somos uma família para pertencer. Somos uma família para pertencer. De novo, somos uma família para pertencer. Somos uma família para pertencer. A igreja de Cristo é essa família. E família, você ama a sua família? Sim? Sim ou não? De vez em quando o negócio não sai um fogo lá, não esquenta, não sai uma faísca de vez em quando, ou é só lá em casa? Mas você ama aquela família, não ama? Sim ou não? A família de Deus, de vez em quando, sai umas faíscas também. Mas o Senhor fala para a gente consertar, se arrepender e buscar essa unidade, porque quando tiver a unidade no corpo de Cristo, a Bíblia diz que esse mundo, essa cidade será abalada,
através da presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ver as cores aqui. Renatinho me lembrou ali. E nós temos aí, o povo está meio colorido. Vamos ver aqui, olha. Cadê a rede do Antônio e Maiara? Está aí? Pessoal verde, cadê o pessoal verde? Olha aí o pessoal verde. Pessoal do Rodrigo e da Keila também, rede do Rodrigo e da Keila, pessoal verde aí, ó. Aí. Tem o pessoal amarelo, a rede do pastor Eduardo e pastora Fran. Cadê? E o amarelo tá animado, olha. Tem até balão, hein? Que legal. A rede do Lão e da Sinara. Rede do Lão, a rede azul. Aí, pessoal azul. Rede do Ivo e da Jaque. Cadê o vermelho? Vermelho, cadê o vermelho? Olha aí, tem uns vermelhos lá. Rede do Magu Isabel, pastor Magu Isabel, azul. Aí. Rede do Vitor e Janaína, laranja. Cadê os laranjas? Olha aí os laranjas ali. Tem até uns legendários ali misturados. Rede do pastor Toniel e Andréia. Cadê o branco? O branco. Oh. Olha lá, tem bastante gente lá. Rede do Ricardo e Luciana. O cinza. Cinza. A rede do Tetri e da Fernanda. Preto. Cadê o preto? E a rede da Sinara, rede de mulheres, e a rede da Grace, rosa. Cadê o rosa? Cadê o rosa? Olha aí, rosa. A rede do Start, do Teens, preto, tá aí? Ah, olha aí, essa galera tá aí também. E a rede dos jovens, rosas meninas e pretos meninos. Aí, que legal, gente. Glória a Deus por isso, por essa comunhão, por esse tempo precioso, né? Glória a Deus por isso. Nós queremos fazer um momento de oração agora. Quero convidar aqui todos os líderes de GA, seja de adultos, jovens ou teens, tá? Venham aqui na frente, podem subir aqui. Sobe aqui no palco. Que faltou a rede do Paulinho. A rede do Paulinho e da Vanessa, esqueci. Me desculpa. Qual é a cor de vocês? Branco. Obrigado por lembrar. Olha aí quantos líderes de GA, que bênção. Pode chegar mais para frente, por favor. Temos aqui líderes de GA, de adultos, jovens e adolescentes. E também nós teremos em breve novos GAs, fruto das casas de paz. Pode chegar mais para cá, mais para o meio. O pessoal que está na frente, pode vir mais para cá, senão vai engarrafar ali. Isso. Pode vir mais para o meio. Você que é um líder de GA, vem aqui para a gente orar por você, agradecer a Deus pela sua vida. Pode vir mais para o meio aqui, ó. Aqui, pode vir mais para cá. Pode fazer uma fila aqui. Senão o pessoal não vai conseguir subir lá.
Isso. A palavra de Deus diz para todos nós, especialmente para os líderes: sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? E ele diz também: olha, vocês serão recompensados por todo o trabalho que vocês fazem, e que o Senhor não vai esquecer do trabalho de cada um. Amém? São promessas de Deus que estão na sua palavra, e nós cremos e nós tomamos posse. Então, nós vamos agradecer pelo amor de vocês, por todo o cuidado, toda semana, liderando o GA, cuidando, pastoreando pessoas. Deus tem dado a vocês um coração pastoral, e nós somos gratos como igreja pela vida de cada líder. Amém? Vamos ficar de pé, igreja, vamos orar agradecendo. Pai, nós te agradecemos por esses líderes, porque através deles, Senhor, a tua obra tem sido feita, o Senhor tem abençoado vidas, através do coração de cada um, através da liderança de cada um aqui. Nós somos gratos, Senhor, porque podemos ver a tua mão, a tua graça sobre eles. O Senhor tem capacitado eles, Senhor, nessa liderança, em cuidar de pessoas toda semana, esse compromisso com o GA, e ali pastoreando, cuidando, Senhor, demonstrando primeiramente o amor ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem levantado líderes com esse coração, e nós pedimos que o Senhor derrame sobre eles uma unção cada vez maior de liderança, uma presença do Teu Espírito, que através deles, Senhor, o Senhor vai chegar em corações, o Senhor vai abençoar pessoas, vidas serão transformadas, vidas serão pastoreadas e cuidadas, que o Senhor possa multiplicar na vida de outras pessoas tudo que o Senhor tem dado a eles. Novos líderes surgirão, novos líderes em treinamento, e novos grupos serão multiplicados, Senhor, para a expansão do Teu reino, e vidas serão alcançadas. Nós te agradecemos, tomamos posse da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Guarda a vida desses líderes, guarda a família de cada um, que as Tuas promessas se cumpram na vida de cada um deles. Que Satanás não tenha poder de paralisar nenhum deles, Senhor. Que o Senhor ajude eles a combater a boa obra, o bom combate, guardar a fé e seguir a corrida que o Senhor tem chamado cada um. Obrigado, Deus, pela vida desses líderes. Nós oramos como igreja, agradecemos e pedimos a Tua bênção sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Vamos encerrar esse culto agora. Quero convidar os pastores e esposas para virem aqui à frente. A gente vai encerrar esse momento, esse culto. E nós queremos orar agradecendo por todos os nossos pastores aqui, que têm dado a sua vida, servindo, cuidando, contribuindo, fazendo tudo aquilo que um pastor é chamado a fazer. Então nós queremos agradecer e pedir a bênção de Deus, que o Senhor continue nos dando toda sabedoria e unção para a gente fazer essa obra. Nós dependemos totalmente do Senhor. Amém? Vamos orar aqui, estenda a sua mão. Vamos orar agradecendo. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ama tanto, que o Senhor foi capaz de se entregar na cruz por nós. O Senhor foi capaz de entregar o seu próprio Filho por amor a nós, mesmo sem merecermos.
e nos deu salvação, nos deu nova vida e uma nova história. Obrigado pela tua igreja. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito aqui. Obrigado por cada pessoa que fez parte desse culto, que está celebrando conosco. E nós te honramos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E agradecemos pela vida dos pastores e a família de cada um. Pastores, pastoras, toda a família deles. Porque através deles, Senhor, o Senhor tem abençoado e edificado a tua igreja. Senhor, nos ajuda, Senhor, continuar servindo, cuidando das pessoas que o Senhor tem nos presenteado e trazido para essa igreja. Nos ajuda, Senhor, a amar essas pessoas como o Senhor nos ama. Nos ajuda, Senhor, a pastorear, a ensinar, a cuidar. Senhor, que o Senhor abençoe esses pastores, que o Senhor abençoe a família de cada um, que o Senhor derrame sobre cada um deles a tua unção, uma unção, Senhor, redobrada no teu espírito, Senhor, com sabedoria, discernimento, revelação do teu espírito sobre a vida de cada um. Nós te agradecemos por esse culto, pela tua igreja reunida. Que o Senhor abençoe e multiplique bênçãos na vida de cada um. Obrigado por esses 21 anos de igreja, porque sem ti nada podemos fazer. Nós oramos em nome de Jesus, que a graça de Deus, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus dessa igreja. Amém? Glória a Deus. Vai na paz do Senhor. Deus seja louvado. Amém.